Fala, minha guilda jurássica! Aqui quem fala é o Dino, e estamos de volta com mais um vídeo. Em 1993, o filme Jurassic Park colocou os dinossauros no centro da cultura pop de um jeito que ninguém tinha visto antes. A tela do cinema mostrou as criaturas de uma maneira tão imersiva que parecia até que elas ainda estavam vivas. E essa primeira impressão foi tão forte que até hoje muita gente lembra dos dinossauros do filme como se eles fossem a versão oficial. Só que a ciência não parou naquela época. A cada década surgiram fósseis diferentes, análises mais detalhadas de ossos e crânios, pistas novas sobre pele, penas e até comportamento. Com isso ficou claro que muita coisa que o cinema popularizou não bate com o que a gente sabe hoje. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre 10 mitos que foram criados pela franquia Jurassic Park. O primeiro mito é o do Velociraptor gigante. No cinema ele aparece quase do tamanho de uma pessoa adulta, grandão, com peito largo e braço comprido. Só que o Raptor real era bem menor, tinha a altura de um peru grande, mais ou menos uns 50 centímetros, e era muito mais leve e ágil. O corpo dele era feito para corrida curta e curva seca no meio da vegetação. Aquela garra curva no pé funcionava para segurar e rasgar a presa, mas presa pequena, do tamanho certo para ele. Totalmente diferente do que a gente vê na cena do Raptor seguindo um humano na cozinha. Essa diferença aconteceu porque os produtores se inspiraram no Deinonychus, que era maior e tinha mais presença, mas usaram o nome Velociraptor porque soava muito melhor. E realmente, Velociraptor é um nome muito mais da hora. E aí o público acabou gravando um nome famoso em cima do animal errado. Na vida real esse bicho era bem diferente. Ele não tinha aquela postura de monstro em pé que o filme mostrou. Na verdade ele era bem mais compacto, correndo rente ao chão, saltando rápido para fincar a garra e recuar, e voltando só quando enxergava abertura para outro golpe, desgastando a presa até ela não aguentar mais. E essa presa não era um humano adulto, e sim animais menores, jovens ou distraídos, porque gastar energia com um alvo grande demais era furada. Animal de verdade não fica fazendo perseguição à toa, ele economiza energia e foca no que dá resultado. O segundo mito é o dos dinossauros sem pena. Em 1993, todo mundo no filme apareceu liso, com pele escamosa brilhando igual um lagarto gigante. Funcionou bem no cinema, mas a ciência já estava começando a ver que não era bem isso. Hoje a gente sabe sem sombra de dúvida que os raptores tinham penas. Até Tiranossauro jovem provavelmente nascia felpudo. E isso não era só questão de aparência. As penas serviam para controlar a temperatura, comunicar dentro do grupo e até impressionar parceiro em época de acasalamento. Igual uma ave moderna faz quando abre a asa, arrepia o corpo ou mostra a cor vibrante das penas. Durante muito tempo o público achou estranho ver a ilustração de Raptor emplumado, porque parecia errado perto da imagem que o cinema tinha cravado. Só que depois de muitos fósseis ficou claro que era isso mesmo. Alguns preservaram o contorno de penas, outros mostraram marca nos ossos onde elas se prendiam. Aos poucos a imagem foi mudando e o Raptor real deixou de ser visto como um lagartão pelado para aparecer como um bicho cheio de textura e cor, muito mais próximo de ave do que jacaré. Imagina um bicho do tamanho de um cachorro grande, cheio de pena e garra pronta para te segurar. Essa é a cena que faria mais sentido atualmente. E aí vem o terceiro mito, dizendo que o T-Rex só enxerga movimento. Todo mundo lembra da cena clássica do tiranossauro passando direto porque ninguém se mexeu. Foi ótimo para a atenção do filme, mas não bate com a realidade. O T-Rex tinha visão binocular excelente, olhos voltados para frente e noção de profundidade apurada, provavelmente até melhor do que a nossa. Além disso, o olfato dele era insano, com áreas enormes do cérebro dedicadas a cheiro. Ele sentiu o cheiro de uma carcaça a quilômetros de distância e ainda tinha uma audição afiada, captando sons graves que viajavam longe. Então ficar parado na frente dele não mudaria nada, porque ele iria te ver, te ouvir e sentir seu cheiro do mesmo jeito. E quando a gente junta tudo isso, a cena fica ainda mais assustadora, porque o T-Rex era praticamente um radar ambulante, com o olho calculando a distância, o nariz puxando o cheiro do vento e o ouvido ligado em cada detalhe do ambiente. Quando ele partia para o ataque, ele vinha com uma mordida de pressão absurda, capaz de esmagar até os ossos mais grossos, usando seus dentes grandes e largos feitos para triturar, enquanto o pescoço musculoso dava o tranco e o corpo inteiro acompanhava a explosão. Era um predador real que não precisava de truque inventado para botar medo. A própria anatomia já fazia esse trabalho. Agora, um dos detalhes que mais marcou no cinema foi o rugido. A primeira vez que o T-Rex aparece na tela, ele solta aquele rugido que até hoje arrepia. O som virou sinônimo de dinossauro, mas isso também é outro mito. O rugido clássico que a gente escuta em Jurassic Park foi montado a partir de vários animais modernos. Tem pedaços de leão, de tigre, de elefante e até barulho de jacaré. Ficou assustador,
mas é bem provável que não tinha nada a ver com o verdadeiro som do T-Rex. O que a ciência sugere é que eles emitiam vocalizações mais graves e guturais, parecido com as dos crocodilos. Ao invés de rugido cinematográfico, era mais provável a gente ouvir um barulho grave, igual um resmungo que vibrava no ar. A própria forma do crânio e da traqueia desses animais não aponta para vocalizações no estilo Rei Leão. É claro que para o cinema não dava para trabalhar com som de crocodilo, então a equipe de som queria criar uma assinatura que grudasse na cabeça do público, e conseguiu. Só que isso acabou criando esse mito. Hoje, quando alguém pensa em dinossauro, a lembrança que vem na cabeça na hora é daquele rugido inventado, mas a realidade devia soar bem diferente, algo mais próximo de um assobio grave. Talvez fosse até um tipo de som mais assustador e aterrorizante do que o som que nós conhecemos na ficção. Outro mito que pegou pesado foi o de que todos os dinossauros eram monstros hiperagressivos. No filme parece até que toda espécie está pronta para atacar qualquer coisa que se mexa, como se eles ficassem brigando e caçando o tempo todo. Só que no mundo real não era assim que funcionava. A maioria dos dinossauros era herbívora, passando o dia comendo planta, cuidando de filhote e migrando de um lugar para o outro. Mesmo entre os carnívoros, ninguém ficava em modo de ataque o tempo inteiro. Caçar gasta energia demais e o risco de se machucar é grande. O normal era escolher uma presa fácil e atacar quando a vantagem era clara e o gasto de energia valia a pena. Isso não significa que não rolava violência, porque existe fóssil mostrando cicatriz, mordida e até canibalismo. Mas não era aquela rotina exagerada que Hollywood vendeu, porque dinossauro não era máquina de matar, e sim só mais um animal tentando sobreviver. É só olhar para os predadores de hoje. Um leão não passa o dia todo caçando, ele fica deitado boa parte do tempo, só esperando a hora certa. O mesmo vale para o T-Rex ou para o Alossauro. Eles tinham poder para derrubar bicho grande, mas usavam com estratégia. Se desse para economizar energia comendo carniça, melhor ainda. O cinema precisava de ação constante, mas a vida real trabalhava na lógica do custo-benefício. O Dilophosauro é outro que ganhou poder que nunca existiu. Quem viu o filme lembra da cena que ele abre uma gola no pescoço e cospe veneno na cara da vítima. Ficou tão marcante que até hoje tem brinquedo e estampa de camisa mostrando isso. Mas isso é só mais um mito. O Dilophosauro verdadeiro era bem maior do que aparece no filme. Chegava a uns 6 metros de comprimento. Não existe nenhuma evidência de que ele cuspisse veneno, muito menos que tivesse aquela gola expansível no pescoço. O que a ciência sabe é que ele tinha 2 cristas finas no topo da cabeça, provavelmente usada para exibição, talvez em disputas dentro da própria espécie. Mas veneno e gola é pura invenção de Hollywood. A escolha foi puramente cinematográfica. O Spielberg queria um bicho menos conhecido que o T-Rex ou os raptores, então deram para ele um poder especial para ele se destacar. Só que isso criou um mito que até hoje muita gente acredita. Na realidade, o Dilophosauro era um predador grande com mandíbulas longas e dentes serrilhados, eficiente na caça, mas sem truque de veneno. A gola expansiva foi emprestada de outro animal moderno, o lagarto de gola australiano, que usa essa estrutura para assustar os rivais. Misturaram essas duas ideias e nasceu o Dino Cuspidor. É muito da hora no filme, mas não tem base nos fósseis. E talvez o mito mais popular de todos seja o da clonagem. Jurassic Park começou com a cena do mosquito preso no âmbar, cheio de sangue de dino no estômago. A partir dali, cientistas do parque extraíam o DNA e recriavam os animais. É uma explicação simples, mas que não rola na prática. O problema é que o DNA não dura milhões de anos. Ele se degrada com o tempo e mesmo em condições ideais, ele não passa de dezenas de milhares de anos. Só esse detalhe já torna impossível encontrar DNA intacto de dinossauro, porque eles foram extintos há mais de 66 milhões de anos. Mesmo no âmbar, o material não se conserva desse jeito. Mosquitos fósseis existem, mas o sangue dentro deles não mantém molécula de DNA legível depois de tanto tempo. O que a ciência conseguiu recuperar até hoje são fragmentos bem pequenos de material genético de espécies que viveram há dezenas de milhares de anos, como mamutes e cavalos antigos. Isso por si só já é complicado. Quando a gente estica esse tempo para milhões de anos, aí a tarefa fica impossível. A diferença de tempo simplesmente é brutal demais. Claro que a genética avançou muito. A gente consegue editar DNA, criar organismos transgênicos e até aproximar características de animais extintos usando parentes vivos, como as aves. Mas trazer um T-Rex de volta a partir de sangue fossilizado em mosquito é impossível. E é justamente esse detalhe que deixa o filme ainda mais legal como ficção. Eles pegaram uma hipótese que parecia plausível para a plateia e transformaram num mito que atravessou gerações. Outro mito que o cinema ajudou a espalhar é a ideia de que todos os dinossauros viveram juntos. Em Jurassic Park parece que o mundo inteiro do período Mesozoico estava no mesmo mapa, cada espécie dividindo a ilha como se fossem vizinhos. Só que a linha do tempo é bem mais longa e complicada. O
Stegosaurus, por exemplo, viveu no Jurássico, mais de 80 milhões de anos antes do Tiranossauro Rex aparecer no Cretáceo. É como se a gente comparasse a distância entre um Stegosaurus e um T-Rex com a distância entre um T-Rex e os humanos de hoje. O registro fóssil mostra que o planeta passou por várias fases diferentes, com ambientes mudando, continentes se separando e novas espécies ocupando espaço deixado por outras que já tinham sumido. O cenário do Jurássico, cheio de diplodocos e Stegosaurus, não tinha nada a ver com o final do Cretáceo. Misturar isso tudo é igual juntar mamute, tigre de dente de sabre e elefante na mesma savana. Outro mito é a imagem do T-Rex como caçador solitário e rei absoluto do ecossistema. No filme ele aparece sempre como predador ativo, derrubando qualquer presa que passa na frente e nunca dividindo território. Mas os fósseis contam uma história bem mais variada. As marcas de mordida em ossos mostram que ele também se alimentava de carcaças, aproveitando oportunidades em vez de caçar toda hora. E há indícios de que eles não eram tão solitários assim. Alguns locais revelaram ossos de mais de um T-Rex juntos, o que pode indicar comportamento social. Talvez eles caçassem em grupo em certas ocasiões, ou no mínimo se alimentassem coletivamente de uma mesma carcaça. Isso não tira o título de predador supremo, mas muda o jeito como a gente imagina o animal. Ele não era só uma máquina caçando no modo agressivo o tempo inteiro, era também um oportunista, capaz de esperar, farejar uma carcaça de longe e economizar energia. Isso faz muito mais sentido quando a gente lembra que caçar custa caro e qualquer lesão podia ser fatal. Então o T-Rex era sim o rei da cadeia alimentar, mas ele tinha estratégias de sobrevivência bem mais variadas do que a versão do cinema. E para fechar, tem o mito da super inteligência dos raptores. Quem assistiu o filme lembra deles abrindo portas, armando emboscadas quase humanas e caçando em sincronia como se fossem soldados. É assustador e cria o clima perfeito de suspense, mas é um grande exagero. Os raptores reais tinham uma boa inteligência para o tamanho deles, algo parecido com o que a gente vê nos corvos ou papagaios de hoje. Eles conseguem resolver problemas básicos, usar ferramentas simples e se comunicar de formas complexas, mas não dá para colocar no mesmo patamar da inteligência humana ou dos primatas. O raptor real tinha coordenação e percepção boa e provavelmente conseguia caçar em grupo e se comunicar de forma eficiente, mas não era um gênio maligno do Cretáceo. Esse mito é um dos que mais colou, porque deixou os raptores ainda mais carismáticos e perigosos no filme, mas a realidade dos fósseis mostram que eles eram criaturas com limites bem definidos. No fim das contas, os fósseis derrubaram todos esses mitos um por um. A ficção criou imagens marcantes, mas a ciência mostra as versões reais, que também não deixam de ser impressionantes. E é isso que deixa o assunto tão bom, porque mesmo sem rugido cinematográfico ou poder de cuspir veneno, os dinossauros reais ainda assim são incríveis. Eles não precisam de exagero para conquistar a gente. Cada fóssil conta uma parte da história e quando a gente junta tudo, a realidade fica até mais incrível do que a ficção. Agora, se você quer conhecer 7 dinossauros que são aterrorizantes, eu fiz um vídeo bem da hora mostrando isso. E além disso, eu também fiz um vídeo analisando se o T-Rex conseguiria tancar o período Cretáceo. E pelo visto a situação ia ser feia para ele. É só clicar aí nas caixinhas para assistir. Agora deixa seu like jurássico, se inscreve no canal e compartilha com seu amigo que ainda acredita nesses mitos do Jurassic Park. E até a próxima!